Deixa eu começar. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite. Vamos lá começar a aula de carboidrato. Primeira coisa que eu tenho que perguntar para vocês. O que é um carboidrato? Quem sabe me fala o que é um carboidrato? Hoje em dia está na moda, né? Nas dietas, a gente fala muito de carboidrato, proteína, de lipídio, de gordura. E aí, o que é um carboidrato, gente? Ninguém sabe o que é um carboidrato? Açúcar? Exatamente, né? Carboidrato, gente, a gente também chama de hidratos de carbono, de glicídios, de açúcares, assim como vocês falaram. O carboidrato, ele está presente na natureza, então nós temos produtos de origem vegetal, que são ricos em carboidrato, né? Mas também tem carboidrato em produtos de origem animal também. Mas são grupos que estão presentes na natureza, são compostos orgânicos, e qual que é uma grande função de carboidrato? Uma das grandes funções de carboidrato é fornecer energia. Por que a gente chama de hidratos de carbono? A gente chama de hidratos de carbono porque a molécula de carboidrato, deixa eu ver se eu tenho a estrutura química de um carboidrato aqui. Aqui, uma estrutura química de um carboidrato. Vocês observam que o carboidrato ele é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. O carboidrato ele é formado por moléculas de água, que é o H2O, e carbono. Então, por isso que a gente chama carboidrato também de hidratos de carbono. Por quê? Porque ele é formado por moléculas de água e de carbono. Agora eu mostro lá mais para vocês essa parte, né? Deixa eu voltar lá na nossa introdução. E aí, gente, a principal função de carboidrato é justamente fornecer energia. Então, o carboidrato, ele é muito importante, assim, para as nossas atividades vitais. Então, o carboidrato, ele é importante para a gente andar, para a gente fazer as nossas atividades, para a gente trabalhar, para correr, para pensar, para funções diárias, né? Então, essa é a grande importância de carboidrato. Tanto que quando vocês vão fazer uma prova, vamos supor que vocês vão fazer uma prova de concurso, ou vocês vão fazer uma prova do Enem, por exemplo. Uma prova longa, uma prova de duração de 4 horas, 5 horas. Então, você vai ficar muito tempo ali parado, sentado, concentrado nessa prova, fazendo ali, resolvendo essa prova. O que geralmente vocês levam para essas provas, gente? E aí? O que vocês levam para a prova? Essas provas longas, extenuantes? Chocolate? Muito bem, é muito comum as pessoas levarem chocolate. Por quê? Porque o chocolate, ele fornece essa energia que o nosso cérebro precisa para pensar, para ter um raciocínio rápido e realizar bem aquela prova. Então, essa é a função de levar o chocolate para a prova. Você não vai levar para uma prova dessa uma fatia de pizza, né? Apesar da fatia de pizza também ser muito rica em carboidrato, a composição do carboidrato ela é diferente. Nós temos carboidrato de absorção rápida e nós temos carboidrato de absorção lenta. Então, como você está ali naquela prova precisando de uma energia rápida, você precisa de um carboidrato de absorção rápida. E o chocolate, ele é um exemplo aí de fonte de carboidrato, de carboidrato de absorção rápida, e aí fornece essa energia que você precisa naquele momento. Um outro ponto que a gente vê essa grande importância de carboidrato. Não sei se alguém aqui dessa turma já fez, tá? Aquelas dietas na moda, né? Dieta restritiva de carboidrato. Se alguém aqui da turma já fez essas dietas, essa pessoa sabe
que a primeira semana, gente, os primeiros dias é muito difícil. É muito difícil ficar sem carboidrato. Então, a pessoa se sente fadigada, ela se sente cansada, a pessoa, ela não tem energia para pensar, a pessoa dói a cabeça, ela não trabalha direito, justamente porque ela está sem carboidrato, que é essa nossa primeira fonte de energia, tá? Mas o carboidrato, então aqui, né, é a composição do carboidrato, da questão dos hidróxidos de carbono, que eu tinha comentado, né? Mas um ponto bastante importante do carboidrato é o seguinte: a única função de carboidrato é fornecer energia. O que é que vocês acham? Não, carboidrato, a principal função, ele realmente ele é uma fonte de energia, tá? Mas não é a principal não é a principal função de carboidrato. Qual que são outras funções de carboidrato? Outra função de carboidrato é o que a gente chama também de fornece energia e também tem a reserva energética. Outra função de carboidrato é preservar proteína. Por que a gente fala que carboidrato preserva proteína? Porque é o seguinte, quando a gente está precisando de energia, a nossa primeira fonte é carboidrato. Se a gente não tem o carboidrato como fonte de energia, o corpo vai utilizar outras fontes de energia, vai buscar outros locais para fornecer essa energia. Que locais seriam esses, né? Aí, se você não tem o carboidrato, o seu corpo vai atrás de lipídio e de proteína para fornecer energia que ele precisa para viver. Então, por isso que a gente fala que carboidrato preserva a proteína, porque enquanto tem carboidrato para fornecer energia, aquela proteína está preservada. Ela não vai ser utilizada como fonte de energia. Então, por isso que a gente fala isso. Outra função de carboidrato também é uma função estrutural. Então, o carboidrato também tem uma função de estrutura. Outra função de carboidrato, como a gente tinha comentado também, né, é combustível para o sistema nervoso central. E o carboidrato, ele é utilizado como matéria-prima. Ele é muito utilizado na indústria alimentícia, como matéria-prima, que é o que a gente vai comentar aqui durante a nossa aula, né? Porque a gente sempre pega o conceito do componente básico do alimento, mas a gente nunca pode esquecer que bromatologia é a ciência que estuda os alimentos. Então, a gente vai falar de carboidrato, relembrar o que é um carboidrato, mas a gente não vai deixar de ligar essas informações do carboidrato com a bromatologia, que é a ciência que estuda alimento. Então, o carboidrato, ele também é muito utilizado como matéria-prima na indústria alimentícia, tá? Que é o que a gente vai também comentar na aula de hoje. Então, aqui, tá aqui alguns exemplos, né, de carboidrato nos alimentos. Então, aqui a gente tem uma tabelinha da quantidade de açúcar em alimentos e bebidas. E aí, como nós já comentamos em outros momentos, é obrigatório descrever no rótulo dos alimentos a quantidade de carboidrato que tem no alimento. Então, aqueles componentes básicos, né, carboidrato, lipídio, proteína, água, fibra, tudo isso é obrigatório colocar no rótulo dos alimentos. Então, todo alimento vai ter lá no rótulo a quantidade específica de carboidrato que contém ali. Por que vocês acham que é importante colocar a quantidade de carboidrato no rótulo dos alimentos, gente? Por que vocês acham que é importante colocar carboidrato? É importante, por quê? Porque tem pessoas que precisam ter restrição
no uso de carboidrato, precisam controlar o consumo de carboidrato. Apesar de carboidrato ser muito importante para a gente, de ser uma substância, né, um componente que a gente precisa de muitas quantidades, porque ele fornece essa energia que a gente precisa, apesar dele ser muito importante, a gente não pode ter uma alimentação com excesso de carboidrato. Então, como a gente já tem comentado desde o início das nossas aulas, é importante ter o equilíbrio. Então, por isso que é obrigatório descrever no rótulo dos alimentos a quantidade de carboidrato. Por quê? Porque as pessoas precisam saber a quantidade de carboidrato que elas estão ingerindo no decorrer do dia delas, para evitar os excessos, porque o excesso de carboidrato pode Até levar, para por quem é exemplo... diabético, né, Rosana? Exatamente. O carboidrato leva à obesidade. O carboidrato, ele é importante, como a Clebiciele está comentando, pacientes que têm diabetes, por exemplo, ele tem uma restrição alimentar. Ele não pode ingerir grandes quantidades de açúcar. Por quê? Porque o carboidrato, ele nada mais, tanto que vocês falaram, né? Ele é o açúcar. Temos açúcar de absorção rápida, que esse é um veneno para o paciente diabético. O que é um carboidrato de absorção rápida? O paciente ingere e esse carboidrato já vai direto para a corrente sanguínea. E aí o paciente tem o pico glicêmico, então isso é proibidíssimo para um paciente diabético. Mas também tem os carboidratos de absorção lenta. Mesmo sendo de absorção lenta, ele é um carboidrato. E, ou seja, mesmo ele sendo um carboidrato complexo, mesmo ele sendo um polissacarídeo, o polissacarídeo, ele vai ser absorvido como monossacarídeo, que é a glicose, e que vai para a corrente sanguínea. Então, um paciente diabético, por exemplo, ele precisa ter uma dieta controlada na ingestão de carboidrato. Ele não pode comer carboidrato indiscriminadamente. Então, para isso servem... por isso que existe essa lei, né, exigindo que coloque isso nas tabelas dos alimentos, né. E aí, como que a gente classifica o carboidrato? Os carboidratos, eles são classificados de acordo com o número de carbono, ou seja, de acordo com o tamanho da cadeia. Então, carboidrato, ele pode ser monossacarídeo, disacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo, tá? Qual que é a diferença entre monossacarídeo, disacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo? A quantidade de carbonos, o tamanho da cadeia. O monossacarídeo, ele é um carboidrato de rápida absorção. Então, o monossacarídeo, ele é a menor molécula. É a que, após a ingestão, vai direto para a corrente sanguínea. Exemplos de monossacarídeo que nós temos. A glicose, por exemplo. Disacarídeo, como o próprio nome já diz, de 2. Tem 2 monossacarídeos, né? Então, pegam um monossacarídeo com outro monossacarídeo, eles se unem e formam o disacarídeo. Exemplos de disacarídeo que vocês conhecem: a sacarose, a maltose, a lactose. Então, disacarídeos são 2 monossacarídeos. O que são os oligosacarídeos? Os oligosacarídeos, eles já têm um pouco mais de um monossacarídeo, né? Então, o oligosacarídeo, geralmente, ele tem de 3 a 10 sacarídeos. Aqui tá 2, eu vou até... tem alguns locais que colocam o disacarídeo como sendo um oligosacarídeo. Outros já separam, né? Na plataforma digital, eles colocaram separados. Então, aqui na nossa aula, vamos seguir o que está na plataforma digital. Então, o oligosacarídeo, ele é formado de 3 a 10 monossacarídeos. E o polissacarídeo? O polissacarídeo já tem muitos monossacarídeos. Então, o polissacarídeo, ele já tem a estrutura complexa.
tá? Então, exemplos de polissacarídeo que nós temos é amido, por exemplo. Tá? Então, o amido, ele é um polissacarídeo. Então, que a gente comentou, né, dos carboidratos simples. Então, a gente chama de carboidratos simples, que é esses que são facilmente absorvidos pelo organismo, que são esses formados por monossacarídeos e disacarídeos. Por que eles são absorvidos facilmente? Porque eles têm a molécula pequena, de rápida absorção. E já os polissacarídeos já são moléculas grandes, já são macromoléculas. Então, são moléculas complexas. Como são moléculas complexas, a absorção é lenta. Por que a absorção é lenta? Porque precisa quebrar as ligações, né, para liberar os monossacarídeos. Então, a absorção, ela é lenta. Por quê? Porque os monossacarídeos, eles vão sendo liberados aos poucos. Então, aos poucos vai tendo a liberação aí dessa energia. Então, diante disso, gente, um paciente diabético, por exemplo, que foi o que vocês comentaram aí no início da nossa aula. Vocês acham que um paciente diabético, se ele tiver que escolher entre o tipo de carboidrato, é melhor ele ingerir carboidratos simples ou carboidratos complexos? O que vocês acham? E aí? Complexos. É melhor Simples. carboidrato complexo. Por quê? Complexo? Complexo. Porque o carboidrato complexo não vai ter o pico glicêmico. O paciente diabético, ele não pode ingerir de forma alguma carboidrato simples. Por quê? Porque tem o pico glicêmico. Então, o paciente diabético, ele não, tem que tomar cuidado com a glicose, com a frutose, com o açúcar mesmo, chocolate, né, o doce ali, baseado em glicose, frutose. O paciente diabético tem que tomar cuidado com fruta. Ele não pode comer fruta indiscriminadamente. Por quê? Porque na fruta tem carboidratos de absorção rápida. Então, o paciente diabético tem que comer com cuidado, com restrição, tá? E sempre dar preferências para carboidratos complexos. Aí é onde a gente entra a grande vantagem dos alimentos de origem integral. De origem integral não, os alimentos integrais, né? Por exemplo, um pão integral. Por que o pão integral, para um paciente diabético, é melhor do que o pão branco? Porque o pão integral, ele é mais complexo ainda. Fibra é mais difícil ainda de ser digerido. A absorção é mais lenta. Então, por isso que o paciente, ele sempre tem que optar por moléculas complexas. Então, assim, gente, na hora de escolher um carboidrato, você tem que pensar o motivo que você está ingerindo aquele carboidrato. Então, por exemplo, você está numa prova, você não é diabético, você precisa de uma energia imediata. Então, o que você vai levar para essa prova? Alimentos ricos em carboidratos simples. Agora, você é um paciente diabético, você não pode ter pico glicêmico. Então, você vai optar por carboidratos complexos, por polissacarídeos, tá? Aqui, né, a molécula do monossacarídeo, que é a menor porção de carboidrato. Como ele é a menor porção de carboidrato, é o que a gente absorve. Exemplos de monossacarídeo que nós temos: a glicose, a galactose e a frutose. Disacarídeo, 2 monossacarídeos. Exemplo de disacarídeos que nós temos: a sacarose. O que é a sacarose? A sacarose, ela é formada por glicose mais frutose. E a lactose? A lactose, ela é formada por galactose e glicose. E a maltose? A maltose é a degradação do amido em glicose, 2 moléculas de glicose. Uma perguntinha que eu tenho para vocês. Geralmente na bromatologia, não faz parte da bromatologia, mas geralmente eu gosto de comentar algumas coisas sobre isso nas aulas de bromatologia, assim, mais como um enriquecimento mesmo de conteúdo.
mas não faz parte da disciplina, do plano de ensino da disciplina, né? Quando muitos de vocês conhecem, já gostam, por exemplo, de tomar cerveja, né? Eu, por exemplo, adoro tomar cerveja, estou sofrendo aqui nesses dias, né, que eu não estou podendo tomar, eu estou grávida, mas enfim. Quem gosta de cerveja, sabe qual que é a composição da cerveja? Cadê? Cevada, não é? Gente, na cerveja, o que que tem na cerveja? Eu não bebo, mas tem amido, né, professor, esse trem? A cerveja tem o carboidrato. É só isso que tem na cerveja. Tem 4 ingredientes só. O carboidrato, a água, a levedura e o que dá aroma, gente. Ai, meu Deus, fugiu o nome agora. Ai, esqueci o que dá aroma da cerveja. Agora eu lembro o nome. Enfim, só tem 4 ingredientes. Qual que é o carboidrato da cerveja? Alguns de vocês falaram. A cevada. Acho que é lúpulo da... O lúpulo, exatamente, Clebiciene. Entendedora de cerveja, exatamente. É o lúpulo que dá o aroma, né? Então, esses são os 4 ingredientes da cerveja. O carboidrato, a água, a levedura e o lúpulo. O carboidrato, ele pode ser de vários tipos. O principal carboidrato da cerveja, né, que é o famoso carboidrato da cerveja, é a cevada. Então, a cevada, ele é um grão. Então, a cevada é um vegetal. Mas nós temos outras fontes de grãos que originam, que a gente fabrica cerveja também, que é o que não me lembro quem foi que comentou. Então, hoje, nós temos na cerveja, a cerveja pode ser feita com milho, a cerveja pode ser feita com arroz, enfim, são carboidratos complexos. Então, quando a gente vai fabricar cerveja, ou se vocês já ouviram a falar, né, o processo de fabricação de cerveja, inclusive já há algum tempo isso está na moda, eles falam muito que algumas pessoas chegam a achar que a cerveja tem um outro ingrediente, que é o malte. Alguém sabe me falar o que é o malte? Porque hoje, assim, eles vendem, né? Cerveja de malte, puro malte. O que vocês acham que é um malte? E aí? Alguém tem alguma informação do que é o malte? O malte, gente, Uma nada... sementinha? Não. O malte, anota essa para vocês contarem lá no final de semana para seus amigos. Não, aliás, ninguém está reunindo com ninguém, né? Ainda estamos em momento de Covid. Então, vocês vão fazer uma reunião, vão encontrar com os amigos online e vão contar essa historinha aí do malte. O malte é um processo de fabricação. O malte, ele não é um ingrediente, sabia disso? O malte não é um ingrediente. Malte é um processo, é um tratamento que a gente dá no amido, no carboidrato da cerveja. Então, a cerveja que é puro malte, que passa por esse processo, e as outras não tem nada a ver? Exatamente. Toda cerveja, ela passa pelo processo de malteamento. Todo o processo é através do malte. E outras, eles misturam, né, um pouco de malte com um pouco de açúcar simples. Vamos lá, vamos ver passo a passo o que é esse tal desse malte. O malte vem daqui, ó, dessa palavrinha, da maltose. A maltose nada mais é do que a degradação do amido. O amido, ele é degradado em 2 moléculas de glicose. E aí, vamos lembrar lá, acho que vocês viram isso às vezes em microbiologia.
a famosa fermentação alcoólica. O que é a fermentação alcoólica? Alguém lembra o que é a fermentação alcoólica? Ele é um processo natural, né? O que é a fermentação alcoólica? Vou contar pro Iano, hein? Que vocês não sabem o que é fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica, gente, ele é um processo natural. E que aí, tanto que a cerveja, ela por muitos anos, ela foi fabricada empiricamente por um processo natural. Hoje, eles padronizaram a receita e hoje foi fabricado em grande escala. Mas, se quiser fabricar cerveja através de um processo natural, é possível? Sim, é possível. Como? A fermentação alcoólica é um procedimento, uma técnica natural de produzir álcool. Como que produz esse álcool? Tem um fungo, uma levedura, que ele é um micro-organismo do meio. Por exemplo, exemplos desse fungo, Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo, ele se alimenta de carboidrato. Quando o fungo se alimenta de carboidrato, só que ele se alimenta, gente, presta atenção nessa informação. O fungo, ele se alimenta de carboidrato simples. Ele não se alimenta de carboidrato complexo. O fungo precisa da menor molécula, tá? Para ele se alimentar. Aí o fungo, ele se alimenta desse carboidrato simples, e aí nesse processo, ele converte o carboidrato simples em CO2 e álcool. Então, esse é o processo de fermentação alcoólica. Pega o grão, né? Então, pega ali o grão. Só que o grão, ele é um carboidrato complexo. Aí, o que a gente faz com esse grão? A gente faz um processo em que a gente degrada o amido desse grão, que é a maltagem, que é o malteamento. Aí, quando degrada o amido do grão, libera a glicose, que é o carboidrato simples. Quando tá lá a glicose, depois do processo de malteamento, a gente coloca a levedura, Saccharomyces cerevisiae. O que a levedura vai fazer? Ela vai converter a glicose em CO2 e álcool. E aí é onde vem a famosa cerveja. Entendeu? Então, malte não é uma matéria-prima. Malte é um processo que a gente faz no grão. Para o grão germinar, para degradar o amido do grão, para colocar a levedura depois. Tá? Então, esse é o malteamento. Então, tudo isso é um disacarídeo. Então, aqui a sacarose, né, que ele é então, o malte são duas moléculas de glicose. A sacarose, ela tem molécula de glicose e de frutose. Um ponto muito importante, gente, a cana-de-açúcar, né? Muita gente sabe disso, acho que a maioria sabe disso. A pinga, a cachaça, ela é proveniente da cana-de-açúcar. Só que o processo de fabricação de cachaça, ele é muito mais simples do que o processo de fabricação da cerveja. Por quê? Porque a cerveja é o grão complexo. Tem que degradar, tem o malteamento, tem essa etapa. A cachaça não. A cachaça, ela é feita de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, gente, ela já é rica em carboidratos de rápida absorção. Então, a cana, a gente só pega a garapa, que é o caldo de cana, né, que é muito rico em açúcar, e coloca a levedura. E aí a levedura vai converter aquele açúcar em álcool. Aí faz o processo de destilação, porque o teor alcoólico da cachaça é maior, né? Aí faz a destilação para obter uma bebida mais alcoólica. A mesma coisa da fermentação
do vinho, né? Para fazer o vinho, fermenta a uva. Aí na uva também tem carboidratos são carboidratos mais simples. E aqui uma outra informação importante, né? Pacientes diabéticos, gente, tem que tomar muito cuidado com beterraba. Beterraba também é rico em carboidratos de absorção rápida. É rico em sacarose. Então, a sacarose, ela é abundante na cana-de-açúcar, nas frutas em geral e na beterraba. Então, tem que tomar cuidado, tá? Vamos lá. Vai lá. Além, né, dessa função aí do carboidrato, junto com a levedura, ser utilizado na produção de bebidas alcoólicas, não só a bebida alcoólica, mas também na panificação, carboidrato é muito utilizado na panificação. Tá aí outro ponto, né, o pão. Por que para fazer o pão, a gente coloca o fermento? O que é o fermento? O fermento nada mais é do que a levedura. Por que a gente coloca o fermento? Porque no fermento tem a levedura vai se alimentar daquele carboidrato e vai converter o carboidrato em CO2 e álcool. Por isso que a massa cresce. Por que a massa cresce? Porque está liberando CO2. Vocês já tiveram a aula de glúten lá na aula prática? Sim ou não? Tiveram? Não? O glúten, vocês ainda vão ter essa aula lá, acho que deve ser a próxima aula de vocês, a próxima aula prática de vocês. O glúten, ele não é um carboidrato, tá? O glúten, ele é uma proteína. Mas ela é uma proteína presente no trigo, por exemplo, no grão, não só no trigo, na aveia, em vários grãos. E aí, como por que quando, não sei se vocês já observaram, quando a massa não tem glúten, como se fosse pão sem glúten, bolo sem glúten, ele é um pão que a textura é diferente, ele não fica tão fofinho igual o pão comum, que é o pão com glúten, né? O bolo com glúten. Por quê? Porque o glúten, ele dá uma elasticidade na massa. Deixa a massa mais elástica. Aí tem o grão, tem o amido. E aí, esse amido, ele vai ser degradado na panificação, né? No processo ali de produção do pão ou do bolo. A levedura, o micro-organismo, ele começa no processo de fermentação e aí começa a liberar o CO2. Como a massa é muito elástica por causa do glúten, ela vai crescendo. Vai liberando gás, aí ela vai crescendo. Né? Agora, quando não tem glúten, a massa já não cresce tanto. Por quê? Porque como a massa não vai ter a elasticidade, mesmo tendo processo de fermentação, mesmo ocorrendo a liberação de CO2, o CO2, ele vai ser eliminado ali no processo. Por quê? Porque a massa não é elástica para segurar o gás ali, o CO2, dentro da massa para ela crescer. Né? E aí, qual que é uma outra grande importância de carboidrato na indústria alimentícia? O carboidrato simples, monossacarídeo, disacarídeo, oligosacarídeo, carboidratos menores, né, que são mais simples, eles são muito fáceis de absorver água. Então, qual que é uma grande função do carboidrato simples, do monossacarídeo, disacarídeo, por exemplo, na indústria alimentícia? Ele pode ser utilizado como um aditivo alimentar. O que é um aditivo alimentar? É algo que a gente adiciona ao alimento. Então, você pode adicionar esse carboidrato simples com a função de umectante, ou seja, deixar esse alimento úmido,
Outra função, o carboidrato simples, ele tem um papel também como edulcorante. O que é o edulcorante? É o que vai dar doce, vai adoçar o alimento. Então, monossacarídeo, disacarídeos, também são utilizados com esse poder também de edulcorante. Outra função desses monossacarídeos, outra função aí desses açúcares, é afetar a textura do alimento, tá? Então, o açúcar, ele é utilizado na indústria alimentícia também para isso, né? Não só como uma fonte de energia, mas o açúcar, ele também é utilizado como um aditivo alimentar, para dar sabor, para dar textura, como um umectante, beleza? E os polissacarídeos? Polissacarídeos, gente, já são os carboidratos complexos. Então, polissacarídeos já são carboidratos de moléculas maiores, de absorção lenta, né? E aqui eu coloquei para vocês os principais polissacarídeos que existem aí, né, no mercado. Os polissacarídeos, diferente dos monossacarídeos, como a molécula é grande, é uma macromolécula, ele tem um elevado peso molecular. Com isso, ele já não é muito solúvel em água, não, viu? Ele já é bem menos solúvel em água do que um açúcar simples, tá? Então, e aqui, né, como eu tinha comentado mais cedo, além do amido, que eu falei muito de amido, mas polissacarídeo também tem fibra. Fibra é um polissacarídeo. Por isso que o paciente diabético, ele pode dar preferências para alimentos ricos em fibras, porque fibra é de absorção lenta. Agora, o polissacarídeo, gente, como ele tem essa baixa solubilidade em água, ele tem uma função também na indústria alimentícia, mas uma função diferente, né, dos de absorção rápida. Ele já tem a função na indústria alimentícia de dar uma textura, como se fosse um gelificante. Então, por exemplo, dá um exemplo bem simples. O que vocês utilizam para engrossar um caldo, por exemplo? Quem aqui é cozinheiro? Quem é dono de casa? Quem gosta de cozinhar? Vocês estão fazendo um caldo, uma sopa, e está muito ralo. Mandioca. Mandioca, pode pôr a maisena. Amido. Não é? Exatamente, o amido de milho, que é a maisena. Por quê? Porque eles têm uma baixa solubilidade em água, então eles são importantes para deixar o alimento com... Eles utilizam até a palavra assim, de gelificante, tá? Se coloca grandes quantidades, ele fica mais grosso, né? Aquele alimento vai ficar ali mais viscoso. Então, quais são as fontes de amido que a gente tem aí na natureza, né? O amido, ele está presente em raízes, tubérculos, cereais. Aqui tem muita imagenzinha aqui de alimentos ricos em amido, tá? E aqui, né, o que a gente fala, quando aquecido na presença de água, esses amidos formam géis. Por isso que, na indústria alimentícia, eles também são utilizados como um aditivo alimentar, para deixar o alimento mais viscoso. Que é a estrutura deles, né? Esses amidos. Pectina, tudo aqui são exemplos de polissacarídeos, que são de absorção lenta e que são fontes de fibra, né? Beleza. Aqui é algo que eu comentei com vocês, foi até uma pergunta que eu fiz no início da aula. O paciente diabético, ele
tem que tomar cuidado com carboidrato. Carboidrato é importante? Sim. Então, se ele for ingerir carboidrato, que tipo de carboidrato que ele precisa optar? Ele precisa optar por carboidratos de absorção lenta. Por quê? Porque a absorção lenta, eles precisam ter muitas reações enzimáticas. É um carboidrato complexo. Então, o carboidrato simples, ele vai ser liberado aos poucos, vai fornecer energia aos poucos. Então, não vai ter o pico glicêmico. Diferente de carboidrato de rápida absorção. Carboidrato simples, monossacarídeo, disacarídeo, é de rápida absorção. Rápida absorção, paciente diabético, não pode. Por quê? Porque tem o pico glicêmico. Aumenta os níveis de glicose no sangue. Agora, um outro ponto muito importante que eu gosto de falar para vocês, foi algo que nós falamos antes da N1. Quando a gente estava discutindo sobre rótulos de alimentos, nós comentamos lá que existem os alimentos diet, e que os alimentos diet são uns alimentos feitos para um grupo específico de pessoas que precisa ter uma dieta restritiva. Por exemplo, uma dieta restrita em açúcar, né? E aí, naquele momento, eu não sei se vocês se lembram, nós comentamos que o alimento diet nem sempre ele é indicado para pessoas que querem emagrecer. O alimento diet ele é indicado para pessoas que têm uma restrição alimentar, por exemplo, não podem ingerir o açúcar. Por quê? Porque quando eles retiram o monossacarídeo ou o disacarídeo, né, quando eles tiram a sacarose ali daquele alimento, eles substituem esse açúcar por outros compostos que vão dar sabor àquele alimento, que vai deixar aquele alimento gostoso, que vai deixar aquele alimento doce, mas que não vai fornecer o pico glicêmico para o paciente. Então, o paciente diabético, ele pode ingerir? Sim, ele pode. O problema dele é o pico glicêmico. Só que eles substituem por um açúcar que é, por um açúcar não, né? Por um carboidrato que é o sorbitol. O sorbitol, ele é um polissacarídeo. Ou seja, ele é um carboidrato de absorção lenta. Ou seja, ele não provoca rápidas mudanças no nível de glicose no sangue. Mas qual que é o problema do sorbitol? Ele é mais calórico que a sacarose. Então, aí, nós vamos ter um alimento diet, que apesar dele não ter sacarose, ele é um alimento calórico. Por quê? Porque a sacarose foi substituída pelo sorbitol. Então, isso é muito utilizado na indústria alimentícia. Não, sobre a função, né, a gente já falou, o carboidrato faz parte da natureza, ele está muito presente nos vegetais, raízes, tubérculo, frutas, ele faz parte da estrutura dos vegetais, por isso que nós comentamos que carboidrato não tem somente a função energética, carboidrato também tem a função estrutural, né? Então, além dele ter essa função estrutural, de estar presente ali na parede celular dos vegetais, ele também tem a fonte de reserva energética. Por isso que carboidrato é fonte de energia, né? Nos alimentos, os carboidratos também são utilizados como aditivos alimentares na indústria alimentícia, pelos motivos que nós já falamos, né? Então, o carboidrato, ele dá sabor, então ele é um flavorizante, ele deixa o alimento mais doce, então ele é um edulcorante, ele interfere na textura desse alimento, né? Como a gente já tinha comentado, né? Aqui, eu adoro colocar esse tipo de discussão lá na prova, então pode ser que na prova tenha alguma perguntinha disso aí, né? Carboidrato, depois de tudo que eu falei para vocês, gente, vocês acham que carboidrato é vilão ou mocinho?
Acho que depende da quantidade que foi ingerido, não? Exatamente. Tudo tem que ter o equilíbrio. Nada pode ter excesso. Então, ele é importantíssimo para a nossa alimentação. Ele é importantíssimo para as nossas funções vitais. A gente precisa de carboidrato como fonte de energia, por exemplo, né? Para preservar as nossas proteínas. Que proteína, a gente vai ver aula de proteína hoje. Proteína para a composição humana, né? Para a composição de seres, de animal, a proteína ela tem uma função muito importante estrutural. Então, por exemplo, músculo, para a pessoa crescer, né? Então, proteína é muito importante para essa questão estrutural. E uma das funções de carboidrato é proteger as nossas reservas, nossas fontes, nossas proteínas do nosso corpo, né? Então, carboidrato é importante? Sim. É bom? Sim. A gente precisa de carboidrato? Sim. Só que o carboidrato ele pode se tornar um vilão. Um carboidrato pode matar uma pessoa. O carboidrato ele pode gerar obesidade, ele pode gerar doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, né? Então, o que a gente pode fazer para ter uma boa alimentação, uma boa ingestão de carboidratos? Dar preferência para carboidratos complexos, principalmente carboidratos integrais. Por quê? Porque o carboidrato integral, ele é rico em fibras. Ele é o carboidrato inteiro, né? Então, ele é mais complexo ainda do que o carboidrato simples. E evitar carboidratos simples. Quais são os alimentos que a gente tem perto de nós ricos em carboidratos simples? Refrigerante. Aquelas besteiras que a gente vive ingerindo, né? Chocolate, docinho. Isso não pode ser consumido em grandes quantidades, tá? Então, aqui está o problema, né? Do consumo excesso de carboidratos. Mas a deficiência de carboidrato também é um problema. Pessoas que não ingerem carboidratos, eles ficam fadigados, cansados, tem tontura, tem dor de cabeça, começa a pegar outras fontes de energia no corpo. Primeiro pega a gordura, e depois vai em busca de proteína. Então, a pessoa pode chegar a esse ponto, de ficar desnutrido, né, de ter uma desnutrição mesmo, emagrecer muito, ficar com insuficiência de energia, insuficiência de nutrientes, por causa da alimentação. Então, aqui a gente tem uma pessoa que tem uma deficiência de carboidrato, né? Então, aí, emagrece muito, não tem energia, busca energia na gordura e depois na proteína, e aí fica desse jeito. Então, realmente, não dá para a gente ter uma dieta restritiva de carboidrato por muito tempo. Hoje fala-se muito sobre a dieta low carb. Por muito tempo falava-se sobre a dieta zero carboidrato, que era aquela alimentação rica em proteína. Hoje já falam mais sobre a low carb. A low carb, o que ela é? A low carb nada mais é do que ingerir quantidades moderadas de carboidrato e quando for ingerir carboidrato, ingerir carboidratos complexos, ingerir carboidratos in natura, ingerir carboidratos que não foram processados, que não foram refinados, que não são carboidratos de rápida absorção, né? Porque realmente eles são muito importantes para a gente. E aí, vamos lá, né? Como que a gente faz para determinar carboidrato? Vamos lá, vamos ver se vocês estão atentos às nossas aulas. Antes da prova, antes da N1, nós comentamos qual que foi o método que eu comentei com vocês, que era um método de determinação de carboidrato. Porque eu comentei com vocês, né, inclusive na aula de hoje, que é lei, é obrigatório, nós temos que especificar no rótulo dos alimentos a quantidade de carboidrato que tem naquele alimento.
E aí, qual método utilizado para determinar a quantidade de carboidrato no alimento? Quem lembra qual foi o método que eu falei? O método de glicídios ou NIFEST. Você tinha falado que é a diferença, né? Do 100% menos o restante. Exatamente, né? Lá naquela tabelinha de composição centesimal, o alimento inteiro, ele é 100%. Então, a gente faz a detecção dos constituintes básicos. Água, proteína, lipídio, carboidrato, resíduo mineral fixo, que são os minerais, né? E a fibra, e as fibras. E ali, naquele momento, eu comentei com vocês que a melhor forma da gente obter a quantidade de carboidrato era determinando todos os outros componentes. Então, a gente determinava a quantidade de proteína, determinava a umidade, determinava a cinza. E aquilo que faltava para chegar em 100% do alimento era a quantidade de carboidrato. Então, o método lá que eu contei para vocês na época era um método que a gente chamava um método de subtração, né? Pega 100 menos todos os outros componentes do alimento. Então, para determinar carboidrato assim, é um método simples, é só um cálculo que a gente faz. Não precisa fazer nenhum processo químico, nada, nenhuma técnica. Só faço uma subtração, por quê? Porque eu detectei todos os outros produtos, né? Qual que é o problema dessa técnica? O problema dessa técnica é que se tiver feito alguma coisa errada na determinação de outro componente, automaticamente a quantidade de carboidrato também vai ficar errada, né? Por exemplo, se você errou na quantidade de proteína, você também vai errar na quantidade de carboidrato. Porque você usa uma subtração para determinar carboidrato, né? Então, esse é um dos problemas desse método. Mas aqui, né? Aqui nós temos testes qualitativos para açúcar, tá? Então, existem, sim, métodos, porque o açúcar, eles são redutores. Então, os métodos utilizados são esses métodos redutores de açúcar. Então, utiliza ferro, o cobre, né? Então, aqui são métodos utilizados também para determinar esses carboidratos, né? Aí você faz, por exemplo, uma cromatografia, um refratômetro, utiliza um refratômetro, né? Mas, gente, como você já vai determinar, como é obrigatório determinar todos os outros componentes, não tem necessidade de utilizar um método para determinar carboidrato, né? Pode sim utilizar esse método de subtração, tá? Mas, se vocês forem fazer alguma prova de concurso e perguntarem sobre método de determinação de carboidrato, os métodos utilizados são baseados em redução de metais, porque os açúcares são redutores, tá? Aí utiliza aqui, eles falam muito do cobre, né, mas também utiliza o ferro. E então aqui está o método, né, que eu comentei com vocês. E na tabela de composição centesimal do alimento, o conteúdo, o carboidrato, ele tem sido dado como a diferença, a subtração. O que significa isso? A gente pega todos os componentes que foram detectados, a porcentagem de água, a porcentagem de proteína, a porcentagem de gordura, de fibra, de cinza, e subtrai por 100. Eu acho, inclusive, que isso foi até questão de prova, né? Aqui é só um exemplo, né, de gastos de carboidrato, né? E fibra, eu vou deixar para falar na nossa última aula. Apesar de fibra estar relacionado com carboidrato, eu vou deixar para falar de fibra na nossa última aula, porque eu já falo tudo junto, alimentos funcionais e as fibras. Beleza, gente? Alguma dúvida em relação a carboidrato? Tranquilo? Eu falei